Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, hoje não é o dia normal para trazermos a resposta à nossa enquete dominical, correto? Nosso dia normal é segunda-feira, mas em virtude do final de semana e do feriado, estamos trazendo hoje, na terça-feira, a resposta à nossa enquete dominical aí do Instagram Leonardo Mota M _. Para quem não nos conhece, nós temos todos os domingos uma enquete no nosso Instagram, lá no nosso Stories. E a ideia dessa enquete é nós discutirmos, trazermos casos concretos, casos práticos, legislação, jurisprudência, enfim, falarmos um pouco de licitação, inclusive no domingo. Então, todos os domingos, nós lançamos lá no Instagram uma enquete e na segunda-feira, geralmente, trazemos a resposta à nossa enquete dominical. Excepcionalmente, essa semana, estamos trazendo hoje, na segunda-feira. Tudo bem? Pois bem, vamos lá à nossa enquete. A nossa enquete, meus amigos, desse final de semana, veio trazer um assunto importantíssimo em licitação, referente ao julgamento, né, análise da habilitação, da documentação exigida no edital, e é a questão do excesso de formalismo, né? E a questão do formalismo moderado pregado pelo Tribunal de Contas da União. Olha só, o órgão federal realizou pregão eletrônico para a contratação de serviço continuado de mão de obra nos elevadores da sede, sendo exigido para a qualificação econômico-financeira a apresentação do balanço patrimonial de 2020 e a comprovação dos índices, né, liquidez geral, solvência geral, liquidez corrente, que esses índices fossem maiores que 1 para a habilitação da empresa referente à qualificação econômico-financeira. Obviamente, deve ter sido exigido também a certidão de falência. Pois bem, então o documento que foi exigido no certame foi o balanço patrimonial para a comprovação daqueles índices lá exigidos. Tudo bem? Vamos lá. Tendo a primeira colocada após a fase de lança apresentado o balanço, mas não apresentado o cálculo dos referidos índices para comprovar o exigido, a mesma foi inabilitada. Está correto o pregoeiro com relação a essa inabilitação? Muito importante esse assunto, porque vimos muito o excesso de formalismo nas licitações, seja no pregão pelo pregoeiro, seja nas demais modalidades na Lei 8666, com a Comissão Permanente de Licitação, e que tem sido combatido pelos tribunais de contas, pela Advocacia Geral da União, enfim, e por quem trabalha com licitação, entendendo que as regras do edital devem ser postas, obviamente, com base na legislação vigente, mas a análise não deve buscar o excesso de formalismo, mas sim o formalismo moderado, inclusive com o que a própria lei regra. Tudo bem? Então vamos começar, meus amigos, analisando essa questão com base na legislação. Olha só, trazendo inicialmente a lei do pregão, a lei 10.520, quando ela traz que na fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e deverá observar as seguintes regras. Então, dentre algumas regras, nós temos a regra da habilitação, onde a lei do pregão traz que será verificada do licitante, né? Logicamente, licitante primeiro colocado após a fase de lance, regularidade com a fazenda, seguridade social, fundo de garantia, FGTS, né? Fazendas estaduais e municipais, se for o caso, né? Quando for o caso, e a comprovação da habilitação jurídica, qualificação técnica econômico-financeira. E a própria lei já traz que aplica-se subsidiariamente à modalidade de pregão a lei 8666. Então nós temos então a lei do pregão bem tranquilo, certo? Tem o quarto edital regrou, no nosso caso lá concreto, o edital regrou solicitando qual documento? Balanço patrimonial referente ao exercício 2020, para que fosse comprovado que os índices lá, que os índices atendessem foram superiores a 1. Indo para a lei 8666, nós temos lá no artigo 31, inciso 1º, especificamente falando do balanço patrimonial, demais demonstrações contábeis, né? Como deverá ser apresentado, para a comprovação da boa situação financeira, sendo aceito a questão do balanço e balancete, né? Podendo ser atualizado, né, com os índices oficiais. E no parágrafo 1º, nós temos que a exigência dos índices limita-se à demonstração da capacidade financeira do licitante, com vista ao compromisso que terá que assumir referente ao contrato, certo? Então, em regra, o que é pedido, o que deve ser exigido no edital, são os documentos lá da Lei de 66,
no caso da administração pública, né, pelas normas antigas ainda, sem falarmos na Lei 14.133, e a Lei 8.666, como nós vimos no parágrafo, no inciso 1º do artigo 31, ela traz balanço patrimonial, demonstrações contábeis, no parágrafo 1º fala da questão dos índices, mas ela não traz como documento de habilitação o cálculo desses índices. A regra é que você pode exigir alguns índices para comprovar aquela boa situação financeira, e foi o nosso caso, né? Vamos voltar à nossa enquete. O nosso caso foi exigido o balanço patrimonial e com base no balanço patrimonial que fosse comprovado com base nos índices. Os índices, meus amigos, os índices têm cálculos, né? Tem fórmulas matemáticas lá, que tem como utilização o ativo circulante, passivo circulante, patrimônio líquido. Então são fórmulas, são cálculos cujos valores são extraídos do balanço patrimonial, certo? Então o documento exigido é o balanço patrimonial. E no caso aí da nossa licitação, no nosso caso concreto, nosso amigo aí do órgão federal, foi apresentado o balanço. Então o licitante ele cumpriu a exigência da apresentação do documento principal, que é o balanço. O cálculo dos índices, que foi também que é a discussão da nossa enquete, ele pode ser realizado pelo próprio pregoeiro. Se for tomada de preço por concorrência, pode ser realizado pela Comissão Permanente de Licitação, caso ele tenha apresentado o balanço corretamente. Então, nós não deveremos inabilitar a empresa se ela apresentou corretamente o documento exigido no edital, que é o documento principal, o balanço patrimonial. Se as informações acessórias, que são os índices, o próprio pregoeiro, por meio da diligência, está regrado lá no parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 8.666, né, a Comissão de Licitação poderá diligenciar para comprovar, né, para buscar informações que comprovem que aquela empresa atende às regras do edital ou não, na verdade, né, para dirimir aquelas dúvidas. Então, por meio de diligência, sim, o pregoeiro pode ir lá buscar no balanço patrimonial e ele mesmo calcular. O que o edital exigiu foi a comprovação. O edital não pode exigir a memorial de cálculo, porque esse documento memorial de cálculo não consta como documento de habilitação na Lei 8.666. Os índices são extraídos do documento principal. Tá bom? E aí vamos ver, meus amigos, posicionamento do próprio Tribunal de Contas da União referente a isso. Posicionamento antigo sobre o formalismo moderado. Olha só, acórdão 3357/2015 do plenário. Falhas formais sanáveis durante o processo licitatório não devem levar à classificação do licitante. No curso do procedimento licitatório, a administração deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a condição. Enfim, então o próprio Tribunal de Contas da União já se posicionou, já tem diversos posicionamentos sobre isso aí. Olha esse acórdão 1795/2015 do plenário. É irregular a inabilitação do licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante à administração não realizar a diligência prevista no parágrafo 3º, artigo 43, por representar formalismo exagerado com prejuízo à competitividade do certame. Então, meus amigos, esse é um caso concreto e que muito nós vemos ocorrer. Vocês que são licitantes que acompanham, nos acompanham no Instagram e estão vendo esse vídeo agora no momento, que estará também disponível no nosso canal no YouTube, devem ter passado por isso. Né? Fala aí, coloca aqui no nosso Instagram que já passou por uma situação dessa, o excesso de formalismo. Você apresentou o documento e o pregoeiro, a comissão de licitação, não calculou os índices e inabilitou a empresa, quando na verdade todas as informações para o cálculo dos índices estão postas no balanço patrimonial, que no caso concreto aí foi apresentado corretamente. Tudo bem? Então, voltando à enquete, meus amigos, 69% dos colegas realmente acertaram, inclusive com base no Tribunal de Contas da União, excesso de formalismo, prejuízo à competitividade. Não é? Então, o pregoeiro agiu corretamente? Não. O pregoeiro inabilitou incorretamente em virtude da empresa ter apresentado corretamente o balanço. No entanto, como a empresa não apresentou os cálculos, o pregoeiro não calculou e inabilitou, quando na verdade ele teria a obrigação de calcular e ele verificar se a empresa atendia aos índices com base nas informações de balanço. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela enquete. Espero que tenha ficado bem clara a explicação. Quem quiser, comenta aí no nosso Instagram, compartilha a nossa ideia na nossa enquete dominical e exatamente discutir isso.
Obrigado aos colegas, ao Romualdo que veio lá no direct, né, aos demais colegas que vieram também discutir, né, a Catiusca também que veio discutir o tema também lá conosco também lá no direct, e aos demais colegas que inclusive vêm contribuir durante as semanas. Muitos colegas dizem: professor, aconteceu isso com o nosso órgão, não quer colocar lá na enquete dominical? Coloca lá na enquete que de repente pode trazer um benefício a alguém, não é? Então, muito obrigado pela participação de todos, uma boa semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Um abraço, pessoal.